Fala fera, ou fala em feras, tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás aqui no Fala Fera. É o terceiro vídeo dessa quarta-feira, o vídeo tradicional, né, do início da noite, pessoal. E aí, galera, Fala Fera bombando, o canal criado pra você que é apaixonado pelo nosso Goiás. Aqui o papo é reto e direto de Esmeraldino pra Esmeraldino, hein? Já ultrapassamos a casa de 5.200 inscritos, logo, hein? 6K, 6.000 esmeraldinos inscritos no Fala Fera. Aqui o sucesso não é meu, não é do Goiás, o sucesso é seu, fera, que é apaixonado pelo Goiás. É você que faz parte da maior torcida do Centro-Oeste, a nação esmeraldina. Você que faz o Fala Fera ter sucesso cada dia mais. Meu eterno carinho, a minha eterna gratidão a você, internauta. E aí, nesse terceiro vídeo da quarta-feira, a passagem bíblica, Mateus 8:7. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Glória a vós, Senhor. Mateus 8:7. Pessoal, a Center Pisos, tá? Promoções maravilhosas, promoções imperdíveis, de tudo para o acabamento final da sua obra. Lá você encontra porcelanatos, pisos, revestimentos, réguas, argamassas, cubas, louças, duchas, metais, tá? Vasos sanitários, climatizadores, de tudo para o acabamento final da sua obra, você encontra na gigante Center Pisos. E aí, em nome dela, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Como eu gosto desse quadro aqui, ó, mandar abraços e mais abraços aos internautas, né, um abração ao Luciano Aguiar, né, também um abração aqui, ó, ao querido Isaltino, lá em Curubá 4, também ao Sebastião Inocêncio, ao José Costa Magalhães, ao Randal Gomes, ao Brenner Antônio, ao Wilson Júnior, ao Hélio Geraldo, ao Leile Oliveira, mora em Cuiabá, né, o Leile Oliveira, ao Arthur Moreira, ao Silvio Batista, ao Alessandro Mendes, ao perfil Esmeraldino Sou, um abração ao Leandro Pereira, ao Estelito José, ao Francinaldo Reis, ao Ricardo Pereira, ao José Sobrinho Mendes, ao JVVS, lá em Salvador, na Bahia. Também um abração ao Lorival Leite, Ademir Martins, ao Anderson Glaiton, perdão. E aí, galera, olha só, o Gilberto Barros, internauta assíduo aqui no Fala Fera, né, o Gilberto Barros, me colocou aí para eu tentar uma entrevista com o Haroldo Guidão, que é o presidente do CA, ou de repente algum outro membro do CA, ou até mesmo, né, o diretor executivo, que é o Leonardo Pacheco. Ô Gilberto Barros, rapaz, não tem um sucesso com relação a esse ponto, não só eu, como os demais companheiros da imprensa, né? E aí, pegando esse gancho aí, é uma opinião minha, eu acho que o presidente do CA, não importa quem seja, o Haroldo Guidão, daqui a pouco o Haroldo sai, na próxima eleição entra outro, eu acho que o presidente do CA, ele tinha que conceder entrevista coletiva, pelo menos uma no mês, para dar um geralzão do Goiás no mês, né? Falar com o torcedor, porque é através da imprensa que se fala com o torcedor. Então, eu sou favorável que pelo menos uma vez no mês, o presidente do CA, no caso hoje é o Haroldo Guidão, que ele dê uma entrevista coletiva, né? E aí, na direção de futebol, da mesma forma, pelo menos uma vez no mês, né? O Lucas Andrino dá uma coletiva, tá? Eu acho isso importante, isso salutar, tá? Mas é apenas a minha opinião. Galera, hoje pela manhã, o Mancini comandou treinamento, foi o penúltimo treino na preparação do Goiás, visando o jogo da sexta-feira, duelo contra a equipe do Amazonas, jogo às 7 horas da noite, no estádio Arley Pinheiro contra o Amazonas, né, que ontem sagrou-se campeão do futebol do Amazonas, né, ao bater o Nacional placar de 2-1. E aí, vendo aqui a escalação do Amazonas, o técnico Eduardo Barros,
não tem nenhum jogador até então muito conhecido aqui do futebol goiano. Tem lá no elenco o Henrique Almeida, né? O atacante Henrique Almeida tá lá, ele que já jogou no Goiás e já jogou no Vila Nova. Tem o goleiro Renan, mas não é aquele Renan que já jogou no Goiás, beleza? E aí, informações do Verdão, tem outras perguntas aqui, sugestões que eu quero abordar no Fala Fera de Internautas, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova, é um show, tá? O Júnior Cozinha Brasileira, vários pratos quentes, várias saladas, beleza? Também tem comida japonesa, frutos do mar. Alídio Fauzi e Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos, dão um show comandando brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, pessoal, uma situação aqui levantada pelo internauta Rômulo Murai. Rômulo Murai, outros internautas também deram a mesma sugestão que ele deu, o Rômulo Murai, para o Goiás tentar contratar o Léo Gamalho. O centroavante Léo Gamalho. O Léo Gamalho tem 39 anos no momento. Em 2021, no Coritiba, realizou 49 jogos. Em 2022, pelo Coxa, 43 jogos. Em 2023, pelo Vitória, realizou 35 jogos. No ano passado, pelo Mirassol, realizou 19 jogos. E esse ano, lá no Mirassol, 8 jogos com 2 gols. 8 jogos com 2 gols. Então, a sugestão aí do internauta, o Rômulo Murai e outros internautas também sugeriram esse nome do Léo Gamalho. Então, deixa aí para você, internauta, analisar, avaliar a sugestão do Rômulo Murai. E aí, pessoal, também, né, um outro internauta, o Carlos do Amaral Suzuki, né, um internauta muito assíduo aqui no Fala Fera, ele colocou se é verdade que o ex-presidente Sérgio Rassi, ele vai ser candidato à presidência do Conselho do Goiás. Ô Carlos, eu não tenho essa informação ainda, se será ele o candidato à presidência do Conselho, mas com certeza o grupo do ex-presidente Sérgio Rassi está se mobilizando, né? O grupo do ex-presidente Sérgio Rassi está se mobilizando e vai tentar lançar, sim, uma chapa para concorrer à eleição do Conselho Deliberativo do Goiás, tá? Tanto o grupo do Sérgio Rassi quanto, né, o grupo ligado ao ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro. Ao ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro e ao grupo ligado ao ex-presidente Sérgio Rassi. Com certeza, essas duas alas vão tentar registrar a chapa. E aí, galera, é bom essa pergunta do Carlos do Amaral Suzuki, porque ela já mata uma situação aqui, dá brecha para eu esclarecer uma situação. Não teremos disputa para a eleição do Conselho. Voto a voto não teremos. E aí eu explico por quê. Hoje, o quadro de sócios proprietários Goiás, ele é inferior a 500. 490, né, 493, 490, é inferior a 500. É inferior a 500. E aí, para você registrar uma chapa para concorrer à eleição do Conselho, você tem que ter 250 assinaturas de sócios em dia com Goiás. No mínimo 250 assinaturas de sócios em dia com Goiás, para registrar a chapa. Então, quem conseguir primeiro essas assinaturas, 250, já mata a outra ala, porque a outra ala não vai conseguir 250 assinaturas pelo universo de sócios proprietários do Goiás. Então, quem primeiro tiver ali 250 assinaturas na sua chapa de sócios em dia com o Goiás, essa chapa vai ser aclamada. Não teremos disputa, porque a outra ala não vai conseguir 250 assinaturas e não vai registrar a chapa. Não vai registrar a chapa. Então, teremos só o registro de uma chapa. Só de uma chapa. E aí, quem registrar, com certeza essa chapa vai ser aclamada, ok? E dentro da aclamação, esse novo Conselho Deliberativo, os 259 conselheiros deliberativos que irão, nessa aclamação, eleger a mesa diretiva do Conselho.
o presidente do conselho e os seus vices, né? E os seus vices, ok? Então, esse esclarecimento aí com relação à eleição do conselho em junho. Muito obrigado ao Carlos do Amaral Suzuki. Marcos Ferreira, ele deu uma sugestão sobre o esquema tático do Goiás, né, para sexta-feira contra o Amazonas. Marcos, amanhã pela manhã eu quero comentar essa sugestão sua, viu? Achei interessante. E aí, pessoal, só para encerrar aqui esse vídeo, sobre jogador, né, com suspeita de dengue, estará fora da estreia na Série B, é o Diego Caito. Infelizmente, o Diego Caito, ele não treinou hoje, né, suspeita de dengue, então o Caito está fora desse jogo de estreia do Goiás na Série B do Brasileiro, o compromisso contra o Amazonas nessa sexta-feira no estádio Ailê Pinheiro, beleza? Uma outra situação aqui que é interessante nós falarmos, né? Eu sei que a cobrança é enorme com relação ao tema reforços, mas hoje, galera, eu não tive nenhuma informação mais forte, tá? Sobre a questão de reforços para o Goiás nessa janela de abril, ok? Amanhã eu voltarei às 7 horas da manhã com aquele vídeo tradicional das 7 horas da manhã, e aí eu quero o seu like, o seu joinha nesse vídeo aí e manda bala no seu comentário. Você gostou da sugestão do internauta Léo Gamalho, né? Você gostou ou não? Manda bala aí, fera, no seu comentário, a sua interação é muito importante aqui no Fala Fera. Ô Murilo Costa, obrigado, cara, pelo seu comentário, viu, Murilo? Eu vi, brigadão de coração, Murilo Costa, né? Reconhecendo aqui os abraços que o André Rodrigues dá pra galera, né? O André Rodrigues lendo a maioria dos comentários. Obrigado, Murilo. E também a questão dos parceiros comerciais que eu tenho aqui no canal, né? A Vedacil, a Center Pisos, o Júnior Restaurante, né? O Júnior Cozinha Brasileira, né? Muito obrigado aí, Murilo, por esse reconhecimento. Tá? Até amanhã, galera, às 7 horas da manhã. E bom restante de quarta-feira pra você e pra sua família, viu, Fera?